move céus e move terra para abençoar o seu povo. Amém? Você crê nisso? Você que entrou aqui por essas portas, você crê que independente da situação que você está passando, há um Deus que move céus, que move terra para abençoar o seu povo. E eu quero que você abra no livro de Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Que é a oração do profeta Abacuque, que o seu nome quer dizer abraço. Aquele que abraça, aquele que está em conflito, aquele que quer entender Deus, mas Deus não se entende pela racionalidade. Capítulo 3 de Abacuque, quem encontrou diz amém. Estou muito feliz por essa juventude. Que Deus abençoe a vida de vocês. Permaneçam fiéis, porque Deus tem grandes projetos na vida de vocês. Pode vir as propostas, mas saibam que os planos de Deus são maiores do que os seus. Amém? Ainda que alguém possa não te levantar, não possa te ajudar, há um Deus aqui nessa noite que vai aplacar o conflito na alma, vai lhe abraçar e vai lhe colocar no lugar. É uma idade de conflitos, mas é uma idade que Deus sustenta, porque tem mãe de joelho. Amém? Capítulo 3 de Abacuque, a partir do versículo 1, que diz assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, fazes-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Versículo 16 diz assim: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim no dia da minha angústia. Descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e nos campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é o Senhor, é a minha força, o qual faz os meus pés como os das servas e me faz andar nas alturas, para o cantor mó, para os instrumentos de música. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando sobre avivamento e esse tema de Abacuque. Esse livro de Abacuque, ele é muito interessante. E eu tenho uma identificação muito grande com esse profeta. Porque Abacuque é um homem de conflitos. E ele é um homem que se sente nesse momento de oração, no capítulo 1, ele se sente não ouvido por Deus. Ele precisa que Deus o ouça. E ele quer uma resposta de Deus. Quando Abacuque fala no capítulo 1, ele diz: até quando eu clamarei, tu não me escutarás. Quando ele diz, tu não me escutarás, em outras versões diz, e tu não me responderás. Muitas vezes nós estamos como Abacuque. Nós queremos que Deus traga respostas a nós, às nossas indagações, aos nossos conflitos, imediatamente. Mas nem sempre estamos prontos para entender a resposta que Deus tem para nos trazer. Abacuque estava em conflito porque havia grandes injustiças no seu dia a dia, no seu contexto. Ele fala: Senhor, há quanto tempo eu gritarei violência, não me salvarás?
Por que razão me mostras a iniquidades? Sabe o que ele está dizendo? Deus, porque tu me mostras a injustiça? E por que o Senhor não resolve isso? Porque a lei se afrouxa. Porque a lei está frouxa, porque não existe justiça. E o Senhor faz questão de me mostrar e não resolve o problema. Abacuque entra em conflito porque ele vê e ele não consegue entender o lugar que ele está. Ele vê e ele quer resolver aquilo que ele não pode resolver. Escute uma coisa que eu quero lhe dizer: que as injustiças não é você que vai resolver, que as injustiças é Deus quem vai resolver. Não é você que resolve os problemas que estão no seu contexto, ao seu redor, as violências que se levantam contra você, a lei, a injustiça, tudo que lhe cerca, os levantes, as perseguições. Deus está falando nessa noite: não é você que resolve, quem resolve sou eu. E Abacuque, como qualquer um de nós, eu costumo dizer uma coisa: tem dia que nós acordamos com o modo Abacuque ativado. O que é o modo Abacuque ativado? É só indagando a Deus: por que eu não consegui isso? Porque o Senhor não me colocou em tal lugar? Porque o Senhor não resolveu tal coisa para mim? Porque eu ainda não, porque eu não realizei meu sonho? Porque eu estudei tanto e não entrei onde eu queria? Por que esse projeto que eu queria não se concretizou? Porque tu disseste não para mim? Nós estamos no modo Abacuque. Nós queremos resposta de Deus. Aí Deus escuta Abacuque. E quando Deus escuta, Ele responde a Abacuque. E a palavra de Deus diz: vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Escute, às vezes você está lá de joelho. Deus resolve. Deus resolve. Deus resolve. E por que tu não me responde? Aí Deus se levanta para lhe responder e diz a você: o que eu vou fazer, nem você vai acreditar. E você diz: oh, que coisa boa, Deus vai fazer algo que nem eu vou acreditar. Isso é muito bom para mim. Mas sabe o que era que Deus estava dizendo para Abacuque? Eu estou levantando os caldeus, uma nação amarga, impetuosa. Os seus cavalos são ligeiros como leopardos. Eles têm uma cavalaria potente e eles vêm invadir Judá. Quando Deus diz isso para Abacuque, Abacuque estremece. Por quê? Porque ele não está preparado para ouvir a resposta da oração que ele fez a Deus. Então eu quero lhe dizer uma coisa: o teu pensamento não é o pensamento de Deus. Quantas vezes Deus diz a você: eu vou tratar com o teu, eu vou tratar com tua casa, eu vou tratar com alguém. Aí você diz: não, Jesus, não faça não, que eu não aguento não. Aí eu pergunto a você: o que é que você quer? Você quer que Deus resolva ou que Deus não resolva? Você acredita que o que Deus faz é bom, perfeito, agradável e não acrescenta dores? E que ainda que alguém seja todo quebrado, mas Deus vai colocar no lugar? Você crê no poder de Deus? Você crê, tem confiança de que Deus pode resolver esse problema? A pergunta de Deus hoje é essa: você crê que eu posso resolver? Você crê? Porque você me indaga o tempo todo, você faz perguntas e agora vem a resposta: se preocupe não, não se preocupe, porque eu vou levantar uma nação e eu vou tratar com esse povo. Aí Abacuque parece que acorda. Acordei. O que foi que eu disse mesmo? O que foi que eu pedi mesmo a Deus? Deus está dizendo que vai pegar o povo. É a mesma coisa que Deus disse assim: vou pegar seu filho. Mas você não orou? Você não orou? Você não orou? Aí Abacuque acorda.
Meu Deus, o Senhor vai fazer o quê? Vai tratar com a nação? Por acaso, Senhor, Tu és aquele que aguenta ver o mal? O Senhor não é justo? O Senhor não é justo depois que Ele fala tantas coisas? Ele indaga a Deus, o Senhor aguenta ver a iniquidade? O Senhor não é bom? O Senhor suscita o mal? Mas a Bíblia diz que Deus cria o mal e cria o bem. Isso significa que Deus tem domínio de todas as coisas. E quando Deus for tratar com alguém, você não pode colocar sua mão. Deixe Deus fazer o que Ele quiser. Deixe Deus tratar da forma que Ele quiser. Sabe por quê? Porque Ele te trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: você não está abandonado, porque eu estou abraçando a tua alma nessa noite. Pode ser que você não entenda o contexto, a minha forma de agir, mas no final tu testemunharás e dirás: o meu Deus é poderoso. Ele cai em si porque ele sabe o que ele pediu a Deus. Por isso que a palavra diz que nós não recebemos porque pedimos mal. Nós não sabemos pedir muitas vezes. E se você está pedindo para Deus tratar com alguém, quando Deus começar, fique calado. Não fale nada. Deixe Deus tratar. Se você está orando para Deus trazer alguém de volta, deixa Deus tratar. Se você está pedindo a Deus que entre dentro da sua casa para resolver tal e tal problema, deixe Deus tratar. Não indague, não pergunte, deixe nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque se tem algo que Deus sabe fazer, é justiça. Se tem algo que Deus sabe fazer, é salvar, é libertar, é tirar alguém da lama, da prostituição, da promiscuidade. Se alguém está vivendo de uma forma que você não consegue mais controlar, Deus está dizendo: você não consegue, mas eu tenho poder para fazer isso. E Abacuque entra em conflito, e o seu conflito é intenso. Você já acordou choroso, chorando, perguntando a Deus: por que eu estou passando por isso? Por que o povo é tão ruim? Por que eu passo por tanta prova? Porque, e é por quê? E é por quê? E é por quê? Qual o motivo? Qual é a questão, Senhor? Me mostre aonde está o problema. Por quê? Por quê? Por quê? Aí nem sempre Deus vai responder o porquê. Porque quando Jó sofria, ele lamentava. Ele dizia: para que eu nasci? Ele dizia muitas coisas: Deus, me mostra o teu tribunal, porque eu quero me apresentar diante dele e quero me justificar diante dele. Eu não mereço isso. Mas escute uma coisa: não é questão de merecimento, é questão de Deus tratar com tua alma para você chegar ao lugar que Deus determinou para a sua vida. E para chegar lá você tem que ser tratado, tem que estar equilibrado, tem que estar com a armadura do céu, tem que ter equilíbrio, tem que ter domínio. É por isso que Deus está tratando com a sua alma e você não está entendendo. Quando Jó questionava, Deus não responde. Só no capítulo 38 é que Deus diz assim: cinge os teus lombos como homem, porque eu, como Deus, te perguntarei, e tu, como homem, tu me responderás. E a pergunta de Deus, para começar, nós que achamos que Deus deve nos responder imediatamente, assim como nós queremos um pedido de iFood logo logo, e até mesmo o iFood demora, Deus responde como quer. E no capítulo 38, depois que Jó diz o que quer, que seus amigos falam, dão as suas opiniões, Deus simplesmente resolve abrir a boca e diz assim: eu vou lhe responder como Deus e você vai me responder como homem. Aí a pergunta de Deus é terrível. Escute:
Diante de Deus, você e eu não temos argumentos. Ele é o único advogado que nos desarma, sem precisar de oratória pesada. Ele é o único que nos desarma. E quando ele pergunta a Jó, uma pergunta assim: aonde tu estavas quando eu fundei a terra? Quando eu fundava a terra, aonde tu estava? O que Deus quer dizer com isso? Você nem existia. E eu sou Deus. Eu tenho o poder de criar. Eu tenho o poder de restaurar. Aonde tu estava quando eu colocava limite nos mares? Aonde tu estavas? Me responde. E Deus faz uma série de questionamentos a Jó. E Jó diz: Deus, eu não sei responder. Eu vou colocar a mão na minha boca e não vou responder, porque eu não tenho resposta para Deus. Quem se rende a Deus não tem resposta diante dele. Quem se rende a Deus não tem argumento diante dele. Quem entrega a vida a Deus não tem desculpa diante dele. E hoje é noite de entrega, e Deus está falando com você: ei, eu sou poderoso para tratar com meu povo, com minha igreja, com filho, com marido, com casa, com quem eu quiser, para avivar o meu povo, para trazer de volta aquilo que foi perdido. Questionamentos e dores. Abacuque sofria, Abacuque chorava, e Deus responde a ele. Deus responde de uma forma muito tremenda, porque Deus diz assim: vem uma nação poderosa, e quem está levantando sou eu. Sabe por quê? Porque Deus, quando quer, Ele permite o que Ele quiser. Senaqueribe, ele disse assim: eu lhe garanto que em Jerusalém ele não entra. Quando Ezequias chora, rasga as suas vestes e manda pedir a Isaías que ore, a resposta de Deus diz: não se preocupe, porque eu puxarei Senaqueribe pelo anzol. Eu colocarei o anzol no nariz dele, mas ele não entra na minha cidade. Oh, glória! E a palavra diz que na mesma noite Deus enviou um anjo ao arraial assírio, porque tem Síria e tem Assíria. No arraial assírio, Deus manda um anjo que dissemina uma praga, e 185.000 homens morrem. E quando Senaqueribe chega na sua terra, na casa do seu Deus, os seus filhos se levantam para tomar o seu trono e tiram a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus tinha dado a sua palavra: em Jerusalém Senaqueribe não entra. Então o que eu quero dizer a você: o que vale não é o que alguém pensa, o que vale não é o que você pensa, o que vale é o propósito de Deus na sua vida. O que vale é o que Ele tem para a sua vida, é a intencionalidade de Deus, é o propósito de Deus. Eu não sei se dá para você se alegrar, mas eu tenho uma palavra para você: Deus ainda tem propósito contigo. Você nem vai morrer, e muito menos vai desviar. Oh, glória! Conflitos. Jeremias entrou em conflitos por causa do povo. E Jeremias diz: Senhor, age nas minhas emoções, cria em mim, faça-me de mim um muro de bronze. O que é um muro de bronze? Uma pessoa que não sente nada, que você vai jogar qualquer flecha contra ela, ela vai ficar intacta. Mas é impossível eu e você não sentir nada. Mesmo que nós venhamos nos portar
comportar de maneira adequada, calada, mas nós iremos sentir, porque Deus não vai arrancar a nossa humanidade, e mesmo com humanidade, com fraqueza, e Jeremias diz para Deus: Senhor, tu me iludiste, e iludido eu fiquei. Isso é muito forte. Senhor, tu me iludiste, por quê? Porque eu pensei que ser profeta era diferente, eu pensei que ser profeta era ser respeitado, eu pensei que profeta não ia para calabouço, eu pensei que profeta não ia para o tronco, eu pensei que profeta era aplausos, e eu fui iludido. Mas tu parece que pegasse a tua flecha da tua aljava e lançasse sobre mim, e a minha alma está doendo. Mas Deus estava com Jeremias, por quê? Porque Deus garantiu para ele: se levantarão contra ti, mas não prevalecerão. Ainda que caia dentro do poço, ainda que caia dentro da cisterna, Deus levanta etíope, Deus levanta Ebed-Meleque. Para quê? Para tirar o profeta de dentro do poço. Com quê? Com trapos, com panos, mas não morre lá. Ei, está vindo providência de Deus para te tirar do fundo do poço. Lá você não morre, lá você não fica, lá você não vai ficar. Não sei o que tinha dentro daquele poço, era muita lama, o profeta estava sofrendo, mas alguém se levanta e diz: nós vamos tirar o profeta de lá, nós vamos arrancar o profeta de lá. Deus nessa noite se levanta com autoridade e diz: eu estou te tirando de uma situação com mão poderosa. Eu levanto o juiz, levanto o advogado, eu levanto o médico, eu crio situação, eu dou vitória em causa impossível, eu levanto quem eu quiser, eu tiro do fundo do poço, eu faço milagre. Eu sou Deus de vitória. Aguarde, porque no poço você não vai ficar. E Jeremias é aquele que entra em conflito com Abacuque. E não existe serviço sem conflitos. Não existe serviço a Deus sem conflitos. Olhe para mim. Não existe servir a Deus sem conflitos na alma. Os seus conflitos são normais. Você não é um crente anormal, porque chora, porque sente dor, porque é tentado, porque sofre, porque é injustiçado. Você é mais um do exército de Deus. Mas tem uma coisa que nos garante: ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo se abale, nós continuaremos nos alegrando no Deus da nossa salvação. A sua alegria não está em quem pensa algo de você. A sua alegria não está em quem diz algo de você. A sua alegria está em Deus. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão, porque é noite que Deus está dizendo a você: a tua alegria não vem do que falam de você. A tua alegria vem dos meus pensamentos, porque eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Oh, aleluia. Nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar para Deus. Nós precisamos entender que Ele está vindo. E quando Abacuque vê ele vindo, ele diz: ele vem pelas tendas de Temã, e ele vem abalando a terra. Abacuque já não vê um Deus como aquele que ele indaga, mas um Deus poderoso que as suas passadas abala a terra e faz o que quer. Ande, relabaracama suriminai. É um Deus que quando passeia sobre a terra faz o que quer. Aguarda o milagre, porque Deus quando anda, quando passa pelas tendas, Deus quando passa no arraial assírio, Deus quando visita
visita uma tenda, nada fica do mesmo jeito. Ele tem propósito na sua vida e na sua casa, e você não vai morrer. Eu achei uma coisa interessante. Eu achei algo muito interessante, porque depois que Abacuque questiona o pecado do povo, da idolatria, da corrupção, vem a sua oração no capítulo 3. Abra sua Bíblia, capítulo 3 de Abacuque. Eu quero que você interaja comigo e entenda o que Deus quer falar com você. Glória, porque Deus está aqui nessa noite. A oração de Abacuque: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, a notifica. Aí vem esse pedido: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, você está conseguindo ver uma aceitação de Abacuque à vontade de Deus? Uma rendição de Abacuque à vontade de Deus? Sabe o que Deus está dizendo a você nessa noite? Se renda. Se renda. Porque o que eu tenho para fazer por você é muito maior. O que eu tenho para fazer com você é muito maior. É muito melhor. O não de Deus é livramento. O não de Deus não te mata, mas é livramento. O não de Deus pode até doer na tua alma, mas é livramento. E o interessante, irmão Vitor, é que eu estava lendo na Bíblia de Jerusalém, que é a mais próxima da Vulgata, e o interessante é que eu fiquei encucada. Não tem o termo aviva. Pode olhar. Se você ler a Bíblia de Jerusalém, que é a mais próxima dos originais, não tem o termo aviva. Ele pula do termo aviva e vai para essa parte. Deus veio de Temã, do monte Parã, do seu monte santo. A glória cobriu os céus e a terra se encheu do seu louvor. O que é que Abacuque está vendo aqui? Ele não está vendo mais um Deus injusto. Ele não está vendo mais um Deus que se cala, mas ele está vendo um Deus poderoso, que pode fazer o que quer, que passeia sobre a terra, e quando ele pisa na terra, ele faz o que ele quiser, ele marcha sobre a terra. E ele diz: quando eu vi Deus, a manifestação teofânica de Deus, o poder de Deus sobre a terra, as minhas entranhas se comoveu. Por quê? Porque Deus é general de guerra, Deus é grande, e o general de guerra está dizendo: quem vai entrar nessa batalha de injustiça sou eu. Quem vai avivar a tua alma, quem vai reacender a chama sou eu, porque é necessário que Deus reacenda a chama em nós todos os dias. Precisamos entender. Eu quero me manter vivo. Eu quero me manter vivo. Ai, irmão, eu não consigo mais orar. Eu não tenho mais condições de orar. Eu não consigo mais dobrar meus joelhos. Eu não consigo mais clamar a Deus. Mas Deus está dizendo: a partir de hoje eu quebro todas as correntes que te amarram espiritualmente. E tu vais voltar a orar. Tu vais voltar a erguer um altar dentro da tua casa. E tu vais ver o que eu vou fazer. É tu pedindo e eu mandando. É eu cuidando de você. E ele pergunta mais: o que tu precisa? O que tu queres? Eu posso fazer. Eu tenho poder. Eu tenho autoridade. As entranhas de Abacuque. Na Bíblia de Jerusalém não diz ventre, diz entranhas. Se comoveu. Tremeram os meus lábios. Por quê? Porque a presença de Deus, para quem já sentiu ela de verdade, para quem já viu a manifestação apoteótica de Deus, meu irmão,
Você não sabe o que é que está perdendo. Você não sabe ainda. Você não viu ainda quando Deus desce na casa. Quando Deus decide abalar as estruturas da sua igreja e se manifestar no meio dos pentecostais. Porque nós somos ainda pentecostais. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos que Deus cura. Nós cremos que Deus liberta. Nós cremos que Deus transforma. Nós cremos que Jesus batiza. Nós cremos que Ele anda sobre a terra. Nós cremos que Ele perdoa pecado. Nós cremos que Ele transforma. E nós cremos mais. Ele faz milagres sem precisar de matéria-prima. Ele faz milagres sem precisar de matéria-prima. Ele é Elohim. Ele cria. Para você tocar esse teclado, você precisa dele. Para se criar esse teclado, precisa-se de matéria-prima. Mas Deus não precisa de nada para criar a situação para você. Ele simplesmente sopra e diz: vai, e o vento sopra ao seu favor. Ele diz ao anjo: desce, resolve a causa, move o papel, entra dentro da estrutura, vai lá, movimenta. Levanta a tua mão aí, porque hoje decreto de Deus está sendo assinado. Hoje decreto de Deus está assinado. Ele está vindo. Há quanto tempo tu não sente Ele? Você não pode viver sem Ele. Eu quero saber se tem alguém aqui que consegue viver sem Deus. Quem consegue viver sem Deus? Você consegue? Você consegue viver uma vida tranquila sem Deus? Mesmo que você esteja na escassez, mesmo que você esteja em conflitos, você consegue viver sem Deus? Você consegue viver? Porque você está dizendo assim para Deus: eu não vou mais para o carro de fulano. Fulano é ruim, fulano não presta, fulano fez isso, foi injustiça. Tem gente ruim? Tem até demais. Tem de caminhão. Tem gente injusta? Tem, em todo canto, toda repartição, toda religião, todo lugar. Mas o problema não se trata de pessoas. O problema se trata de um Deus que está acima de pessoas. E esse Deus que está acima de pessoas, Ele está elevado em um alto e sublime trono, que Isaías, quando teve uma visão sobre ele se impactou com a glória e santidade dele e disse: eu não sou digno, eu sou pecador, os meus lábios são impuros. E a Bíblia diz que o anjo veio com a brasa tirada do altar, colocou sobre os lábios de Isaías, purificou e disse: a quem enviarei? Ele disse: enviai-me a mim. Quem aqui deseja conhecer esse Deus? Quem aqui? Levanta a tua mão, de verdade, de coração, sem hipocrisia. Só se você sentir vontade, se você realmente quiser. Eu não estou forçando a você, mas quem deseja ver, sentir esse Deus que Isaías diz que no ano que morreu Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enchia a casa, e os serafins com 6 asas, com 2 cobriam rostos, com 2 cobriam os pés. Eles reverenciavam a Deus, eles cobriam os seus pés, e eles com 2 voavam eternamente. Eu estou sentindo Deus aqui, de um lado para o outro, gritando: santo. E tem crente que entra na igreja e não dá nem glória. Parece que a boca está colada com cola super bonde. Ele não tem coragem de dar glória. Mas enquanto não glorifica, os serafins entoam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e as terras está cheia, eu estou toda arrepiada, da sua glória. E ele diz que os umbrais do templo se moviam e subia fumaça, porque a glória do Eterno é insuportável. A glória do Eterno é tremenda.
Rabaya seminai. Alakancho hergi hadai. Arabakancho hebi arabakaya hai. Cante. O inimigo quer fechar sua boca pelas circunstâncias. Arabancho hergi. Olhe para mim. Não se trata de pessoas, porque nós não servimos. Eu estou falando em questão de serviço do reino. Somente a pessoas. Nós servimos primeiramente a Deus. Não se trata de pessoas. Se trata de um Deus que é santo. Se trata de um Deus que é onipotente. Se trata de um Deus que é onipresente. Se trata de um Deus que dá livramento de câncer. Se trata de um Deus que livra da morte. Se trata de um Deus que cura lúpus. Se trata de um Deus que ele diz, Abacuque, no final de tudo, se rende a Deus e diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que as minhas expectativas sejam frustradas. Tem dia que a gente está todo quebrado. Tem dia que nós chegamos na igreja encabrunhado, calado, não sabe o que falar. E alguém chega para você: você está tão calado, está acontecendo alguma coisa. Ninguém entende tua dor, ninguém resolve teu problema, ninguém pode fazer nada. Mas o Eterno nessa noite, ele brada na terra e diz: eu resolvo. Somente me louva, somente canta, porque ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, eu me alegrarei em quem? No irmão, no dirigente, no pastor, na pregadora? Não, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque não é pregador que alegra a igreja. Quem alegra a igreja é o Espírito de Deus, e ele está pairando nessa noite sobre esse lugar e está bradando: canta, porque enquanto tu canta, eu resolvo o que eu quero resolver. Tem solução, tem saída, tem problema resolvido. Arabacante erga surimia, alabara subriminaia. Não vai cair, não vai perder, não vai desviar, não vai recuar, não vai desistir, não. Deus está dizendo: eu sou tua fortaleza, eu sou teu Deus. Alabara cama surimia, daia suriminai. Eu me rendo, mas eu estou quebrado. Irmão, eu entrei tão quebrado daqui. Juventude, olha para mim, eu estou com tantos conflitos. É tanta coisa no meu colégio, na minha faculdade. É tanta coisa que me chama, que eu nem sei o que eu vou fazer. Eu não sei se Deus tem algo comigo. Eu não sei se eu me rendo ao pecado. Eu não sei, eu não estou aguentando. Deus está dizendo: eu estou aliviando e estou resolvendo esse conflito. Eu vou te ajudar até o final da tua jornada. Eu vou te ajudar lá. Eu vou te ajudar no colégio, na faculdade, no teu trabalho. Aonde tu entrares, eu vou te ajudar. Ai, os meus conflitos são intensos. Ninguém entende minha dor. Eu procuro alguém para conversar e eu não posso nem desabafar, porque pode distorcer o que eu disse, pode não entender o que eu falo. Mas nessa noite tem um Deus aqui que está dizendo a você: renda-se, porque eu entendo de você. Foi eu que lhe formei. Antes que eu te formasse no ventre, eu te chamei. Eu entendo a sua dor. Eu vejo a sua... Aqui não tem super crente. Aqui todo mundo chora. Aqui todo mundo sente dor. Aqui todo mundo tem conflitos, tem traumas. Mas acima disso, tem um Deus que cura, tem um Deus que trabalha, tem um Deus que conduz. E Ele está dizendo: eu estou te levando às águas tranquilas e te levando pelos caminhos de justiça. Se prepare para o que eu vou fazer na sua vida.
Escute. Você não depende de aplausos humanos. Você só precisa da aprovação de Deus. Porque se tu for aprovado, aonde tu colocar a mão, pode levantar principado e potestade. Deus vai botar para correr. E as obras das tuas mãos, Deus vai fazer prosperar. Essa sexta é diferente, a sexta de resposta. É noite de fim, de indagação, de conflito, de dor, de postura inclinada. É tempo de se levantar. E o nome do profeta era abraço. Então eu creio que Deus essa noite está te abraçando. Debaixo das suas asas tu estarás seguro. Sabe o que Ele faz? Eu abraço tua alma hoje. Eu abraço você como ninguém nunca te abraçou na vida. E tem dia que nós dizemos assim: eu que prego, que chego em vários lugares, eu digo, Deus, eu queria um abraço. Só um abraço. Só um abraço resolve minha dor. Só um abraço resolve meu problema. Irmã, a senhora sente dor? Você acha que não? Eu sou o quê? Sou um ser humano. E ser humano sente dor. E ser humano prega com dor. E ser humano canta na dor. E ser humano triunfa sobre a dor. Porque ele tem um Deus que ainda que a figueira não floresça, ainda que as suas expectativas humanas sejam quebradas, Ele se alegra no Deus da sua salvação. É noite de libertação de conflitos emocionais. É noite de libertação de guerras espirituais. Deus está dizendo: eu cesso a guerra hoje. Abacuque entende: eu não posso mudar nada de Deus, mas eu posso cantar. Então eu vou cantar e vou dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, eu vou me alegrar. Deus me disse não, mas eu vou me alegrar. Deus me disse não, mas eu vou viver. Deus me disse não, mas eu ainda tenho vida e vou viver o que Deus tem para mim. E eu lhe garanto, Ele vai cuidar de você, da roupa, ao cabelo, ao sapato. Quem te colocou lá foi Deus. Ela mora sobre nai, é dará sobre mim, te oderio, a dará baia sobre mim na raça. Ele vai cuidar de você. Aleluia. Escuta. Você disse para Deus: mas eu não tenho nada. Não precisa você ter, só precisa Deus te dar. Porque Deus dá a quem não tem. Deus dá a quem não tem. Deus dá a quem não tem. Deus não precisa que você tenha. Você não eu não tenho nada. E nós não temos mesmo. Sobe a ladeira devagar. Tem gente que está subindo a ladeira, está se achando tão grande. Vai devagarzinho, porque você pode descer de repente. Vai devagar. Quem sobe rápido demais pode descer muito rápido. Sobe devagar. Mas Deus está dizendo: nessa escada que você está subindo, nisso que eu estou fazendo dentro de você, nesse mover, eu estou trabalhando na sua vida. Eu estou preparando algo maior para você. Eu quero que você fique de pé comigo agora, porque eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração sobre a sua vida. O Senhor trouxe aqui para lhe avivar. A igreja precisa de avivamento. A igreja precisa de voltar ao caminho da oração. A igreja precisa se prostrar. Irmã, mas são tantos problemas. Tente esquecer. Agora. Passei 6 anos dentro de uma faculdade de história. Passei 4 anos estudando para concurso. Diariamente, disciplinadamente. Até que um dia, olhe para mim,
Os planos de Deus são mais altos que os seus. Eu estudava muito. Só que no último concurso, sabe o que Deus fez? Deus tirou minhas forças. Eu não tinha condições. Eu não entendia. Mas eu dizia, eu vou com o que eu sei. Eu vou com o que eu já estudei. Eu assistia, investia, fazia tudo. Até que um dia eu estava na cantina do irmão Abraão. O irmão olhou para mim e disse assim, irmã, Deus está dizendo que não. Deus não tem isso para a senhora, não. Eu confesso que eu fiquei brava. Eu disse, mas Jesus, eu estudei 6 anos. Eu fiz licenciatura. Eu fui para um mestrado. Eu não quis doutorado porque eu não quis. E o Senhor não vai deixar eu viver do meu próprio trabalho. E fiquei indagando a Deus com Abacuque. E fui fazer a prova. Foi a melhor prova da minha vida. Mas eu não passei. Porque Deus cumpre com a sua palavra. E tu quer que eu te diga uma coisa? O que Deus me deu, os meus colegas que passaram não têm. Você crê? Dá para você dar glória? Você crê? Que o que Deus me dá, os meus colegas não têm. Porque Jesus é rico, é dono do ouro, é dono da prata. E ainda que os seus pensamentos, eu estou falando de um caso meu, aqui é um caso isolado, é um não meu, que Deus me deu. Deus disse não. E eu fiquei aborrecida. Toda vez que Deus me diz alguma coisa que eu não quero, parece que é uma coisa, se cumpre rapidinho. Mas escute uma coisa, Ele não deixa faltar sapato. Ele não deixa faltar roupa. Ele não deixa faltar perfume. Ele não deixa faltar comida. Não falta carro. Não falta gasolina. E o mais importante, não falta a presença dele sobre a minha vida. Ele unge a minha cabeça com seu óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão que está do seu lado. Pegue na mão dele, porque hoje é noite de avivamento e restauração. Deus vai restaurar a sua vida espiritual. Eu vejo Deus movendo o céu e movendo o teto. Ai, a canto, hergo, la baracama sobre mim. Ei, o brado de Deus é: eu vou suprir tuas necessidades. Ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo seja frustrado, Ele vai suprir. Ele vai suprir. Ele vai suprir. Vai te surpreender. A porta não vai fechar. É porta dentro de porta. A porta vai se abrir ainda mais. Adério, remio, da canto, ergue, subrimia, alargue, surimicho, forga. Você